Amém? Gente, Deuteronômio capítulo 11. Quem comeu bastante hoje? Todo mundo comeu bastante? Eixe, que dureza. Nem café da tarde deu, né, gente? É assim mesmo. Deus é bom. Deus é bom. Não há Deus como o nosso Deus. Eu quero estudar uma palavra com vocês hoje. O início dessa palavra e quando eu falo início é porque aqui, no capítulo 11, verso 26, um gatilho é acionado de ensino, e esse bloco tem mais ou menos 5 capítulos de um único ensino. E não dá para fazer isso tudo num culto, logicamente, mas a gente vai se ater a alguns pontos principais desse texto aqui. O livro é de Deuteronômio, o capítulo é 11, e o verso é 26. Meu Deus, a tua palavra é maravilhosa, e nós nessa noite queremos estudá-la, queremos aprender dela. Entendemos, meu Deus, que pela tua palavra os mundos foram criados. Entendemos que por tua palavra os céus vieram a existir, que por tua palavra o Senhor organizou toda a criação, e que por tua palavra nós viemos a nascer do Espírito. E eu te peço que nessa noite o Senhor revele o Espírito e a vida da tua palavra para o teu povo. Para que o teu povo, meu Pai, não viva a superficialidade daquilo que os olhos apenas podem ver. Mas que eles peguem, meu Pai, o Espírito por trás da letra. Foi por isso que o Senhor morreu e enviou o teu Espírito, para que Ele nos ensinasse sobre todas as coisas. Que o teu Espírito tenha liberdade nessa casa, para ensinar os nossos corações e aplicar a verdade do Evangelho a cada um. Nós te damos liberdade, Senhor, para que a tua palavra flua no nosso meio. Para que a tua palavra seja, meu Deus, aquilo que ela deve ser. Fonte de criação e de transformação no ser humano e em todo o cosmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Palavra do Senhor, na versão que eu tenho aqui na minha mão, diz assim: veja, eu dou hoje a vocês a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje ordeno a vocês. Porém a maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir-lhes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não são estes além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na terra de frente para Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrares e possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus. A possuireis e nela vocês habitarão. Tenham, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Amém, gente? Talvez a gente às vezes olhe o Antigo Testamento, e eu sou muito suspeito para falar do Antigo Testamento, porque eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu gosto demais. O Antigo Testamento, às vezes, ele é maltratado como uma palavra de nível inferior diante do Novo Testamento. Mas eu olho a Bíblia e vejo que ela é uma única Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e tudo aqui é a palavra de Deus. Amém, gente? Esse é o nosso entendimento sobre as Escrituras. Para nós, a Bíblia não é um livro de apoio, ele é um livro central. E quando você lê, por exemplo, um texto como esse, talvez você diga assim: pastor, mas o que eu tenho que ver com o povo de Israel, o povo cruzando o Jordão? Não tem nem Jordão aqui em Curitiba, o Jordão fica longe. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando nós pegamos essa palavra e transportamos ela para a nossa vida,
há um espírito por trás dessa palavra. Há um ensino que ultrapassa os tempos e as gerações. Um texto escrito há mais de 2.000 anos, 3.500 anos atrás. Ele é extremamente atual para nós, principalmente para quem já desceu as águas do batismo. Porque é para esse povo que ele está falando aqui. Quando a Bíblia fala, quando vocês cruzarem o Jordão, ele está falando o quê? Quando você cruzar as águas. A palavra hebreu é aquele que vem cruzando as águas, o que cruzou as águas. Quem cruza as águas, para nós, é aquele que cruza as águas do batismo. É esse o significado do texto para nós no Novo Testamento. A palavra do Senhor está sendo pronunciada dizendo assim, olha, preste atenção, porque vocês vão cruzar o Jordão e vão entrar em um ambiente que não é esse. Na sequência dos 5 capítulos, chega um momento que Moisés diz assim, olha, quando vocês cruzarem o Jordão e entrarem na terra, vocês não vão fazer como vocês fazem agora, aonde cada um faz o que bem entender. Ele dá um parâmetro. E é justamente isso que acontece quando a gente se converte. Antes da gente se converter e cruzar as águas do batismo, a gente fazia a vida da gente conforme a gente queria. A gente andava conforme a ideia da nossa cabeça. E isso sempre foi prejudicial. Quando a gente estuda, e tem pessoas que têm um preconceito, porque a gente fala assim, a história de Israel, a pessoa acha que só está na Bíblia a história de Israel. Mas outros povos também contaram a história de Israel. Outros povos observaram Israel e escreveram sobre a nação. Há, por exemplo, relatos de que quando a nação de Israel passou a viver de novo conforme a sua cabeça, eles entraram em ruína, em declínio. E as nações vizinhas começaram a zombar de Israel como um Deus fraco, como tendo um Deus fraco. E isso aconteceu. Na nossa Bíblia conta isso o período dos juízes. Mas nós vivemos um tempo hoje, onde nós olhamos alguns textos do Novo Testamento, e tem surgido uma ideia cada vez mais forte, de que a graça de Deus me exime de fazer qualquer coisa, me exime de qualquer responsabilidade. E quando eu conecto o Antigo Testamento com o Novo, eu tenho um equilíbrio. Eu sei que eu sou salvo pela graça, mas a graça exige alguma coisa de mim. Nós falamos de amor incondicional. Amém? Amor incondicional é uma coisa meio utópica. Porque nenhum homem ama uma mulher de forma incondicional. Um pai também não ama o filho de forma incondicional. Vamos trazer isso para a realidade da vida. Esquece o romantismo. O homem ama a sua esposa, mas ele espera que o amor que ele tem por ela gere nela algo que o corresponda. Ou eu estou errado? Pelo menos é por isso que você fica brava quando o seu marido não elogia algumas coisas que você quer que ele elogie. Porque o seu amor por ele exige que ele te responda. E está tudo bem. Qual é o problema? Ah, mas eu amo sem ser correspondido. Não existe isso. Só se for Platão. Platão já morreu, não está nem aqui para explicar o que ele falou. Amor platônico. A pessoa fica idealizando o amor. Nunca houve esse tipo de amor. Esse amor onde a pessoa é amada e não faz nada por aquela pessoa que o ama. Não existe isso. Nunca existiu. Você não aceitaria um amor desse? Deus não aceitaria um amor desse. Quando Deus chama o seu povo para sentar como entre aspas, na mesa de negociação do Sinai, Deus coloca os termos da aliança na mesa e diz, é assim. Ele pega, coloca na mesa e fala, Moisés, é assim que tem que ser. Vai lá, desce o monte e fala com o povo. E se o povo aceitar, daqui 3 dias, volta aqui de novo, e o povo vai ter que falar com a sua voz. Nós ouvimos, aceitamos e concordamos com o tratado. Aí eu faço uma aliança com vocês. Porque Deus nunca amou o ser humano de forma incondicional. Faça o que você quiser, eu vou continuar te amando para toda a vida. Nunca foi assim. Nunca foi. Textos como esse, pastor, mas isso aqui é só do Antigo Testamento. Não, gente. Olha o que a Bíblia fala. Qual foi o homem mais santo que pisou na terra?
Jesus. Qual foi o homem mais digno que pisou na terra? Jesus. E ele fala no Evangelho de João: o meu Pai não me tem deixado, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Esse é um texto que quem gosta de pregar sobre a hipergraça dá um pulo dessa altura, porque não dá para sair desse texto. A hipergraça é um desvio doutrinário que diz assim, é uma mistura de gnosticismo do século I com libertinagem. E diz assim: Deus te ama de forma incondicional, não importa o que você faça. Deus vai continuar te amando. Mesmo que você aceite Cristo como Salvador e viva, por exemplo, vamos dar um exemplo e viva a prostituição de forma livre e consciente, Deus ainda te ama de forma incondicional e você vai morar na glória com Ele. Porque uma vez que você recebeu a salvação, você nunca mais vai perdê-la. E as pessoas estão cada vez mais encantadas, porque esse tipo de ensino, gente, é muito bom para a carne. Olha só que legal. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o pior tipo de pessoa do mundo, e no final, eu vou morar com Jesus. Olha que coisa linda. Quem não quer um negócio desse? Todo depravado quer uma teologia dessa. Toda pessoa que não ama Cristo, que não quer transformação na sua vida, gostaria de viver isso. Nesse mundo, façamos o que queremos. Esse era um problema que a igreja do século I enfrentou. Porque focos disso se espalharam, por exemplo, na igreja de Corinto e na igreja de Tessalônica. Na igreja de Corinto, os homens eles tinham o hábito das prostitutas cultuais, então eles dormiam com prostitutas no templo pagão, e aquilo ali era a religião deles, era uma parte importante. Imagine que tipo de religião que não atraía muitos homens, era essa. Aí veio Cristo, eles se arrependeram e largaram. Mas veio um ensino na igreja de Corinto dizendo assim: veja, a matéria é má. Olha o perigo da coisa. Mas o espírito é bom. O que você faz na matéria não tem problema, porque o corpo vai morrer. O importante é que no teu coração você adore Jesus. O que aconteceu? Algumas pessoas da igreja de Corinto começaram a voltar aos cultos de adoração aos falsos ídolos. Porque eles acreditavam, o importante é que o meu coração está voltado para Deus. É muito atraente esse ensino. Mas quando eu vou para a Bíblia, ele não se sustenta por nenhum minuto. Jesus diz: o meu Pai não me tem deixado. E ele condiciona essa afirmação à sequência. Porque eu tenho feito sempre o que lhe agrada. Olha para quem está perto de você e diga: não existe amor sem contrapartida. Não existe. Não existe. O amor sem contrapartida não existe. E é necessário que a gente amadureça. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Essa doutrina pode parecer longe, mas ela está cada vez mais próxima, encantando cada vez mais as pessoas. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um Deus falando para o seu povo. O povo que cruzou o Jordão. O povo que antes não era povo, agora é povo. Esse povo vai cruzar o Jordão, então isso serve para nós, que somos batizados, que queremos Deus. E o verso 26 começa assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês, ou eis que hoje eu dou a vocês a bênção e a maldição. E é interessante porque essa palavrinha aqui, às vezes em algumas traduções ela está escondida. A palavra veja. Mas ela está lá. A palavra veja. Sabe? Eu como homem não posso negar a minha classe. E às vezes eu estou procurando um negócio que está na minha cara e eu não enxergo. Eu sei que isso acontece na sua casa. Quando acontecia na casa da minha mãe, a minha mãe tinha uma frase. Eu vou falar a frase da minha mãe. Ela falava assim, eram duas frases. Se eu achar... Essa era a primeira frase, era uma ameaça. Se eu for aí e eu achar, você vai comer. A segunda frase é: tem 2 olhos na cara e não consegue enxergar. Essa é uma expressão muito clara. Você tem 2 olhos na cara e não está enxergando. A palavra veja nesse texto, ela tem essa mesma conotação.
Sabe quando você vai aconselhar uma pessoa e a verdade está tão na cara dela, mas ela não enxerga, você fala assim, mas você não está vendo? É isso que o texto começa a ensinar. Todos os outros 5 capítulos, a partir daqui, depende da palavra veja. Observe. Porque existem níveis de conhecimento. Quando a gente se converte, a gente é novinho na fé, a gente tem uma obediência, que ela é de um nível mais raso. A gente poderia chamar isso de uma obediência plena, ou seja, eu tenho consciência que existe um Deus, então eu tenho que obedecê-lo. Se eu gosto ou não gosto é outra coisa. É mais ou menos o que a gente fala para criança. Você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Se você gosta de mim, não gosta de mim, é outra coisa. Mas você tem que me respeitar. Esse é o tipo de obediência mais raso. É o início da nossa fé. Quando a parte disso, a gente começa a crescer, a gente começa a apreciar a palavra de Deus. A gente começa a apreciar intelectualmente a lei do Senhor. A gente começa a observar, puxa vida, existe benefício de eu obedecer. Não é só uma questão porque Deus é soberano. Ele é soberano, mas eu também o obedeço pela soberania dele, mas eu também o obedeço porque tem benefício para mim. Eu sou beneficiado quando eu obedeço. Eu sou beneficiado quando eu cumpro a palavra de Deus. Quando o homem na sua casa pega, por exemplo, uma lei que diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e ele enxerga essa lei, não pensando assim, puxa, mas minha mulher não merece. Não. Ele olha a lei e pensa assim, puxa, tem benefício nisso daqui. Porque se eu amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, a minha mulher também vai corresponder como a igreja corresponde a Cristo. Quando uma mulher pega uma lei da palavra de Deus, uma ordem, que está lá, honra ao seu marido, e ela entende que ela tem que honrar o marido como a igreja honra a Cristo, ela pensa, puxa vida, ela está no nível de apreciação. Se eu honrar o meu esposo como Cristo ama a igreja, Deus vai mover no coração do meu marido algo recíproco. E ele vai agir na minha vida como Cristo age na igreja. Quando um jovem pega uma lei também familiar, que diz que ele tem que honrar pai e mãe, e ele passou daquele nível, de eu só vou fazer porque tenho que fazer, ele começa a olhar a lei do Senhor e pensar, poxa vida, o mínimo que eu estou ganhando aqui, fazendo isso, o ambiente familiar vai melhorar, as tensões entre gerações vão diminuir, e eu vou ser beneficiado porque, no mínimo, a bênção de Deus vai vir sobre a minha vida. Esse é o mínimo. Ela já está num patamar de apreciação. Quando a gente não está nesse intermediário ainda, a gente está no comecinho, a gente pensa assim, eu faço porque tem que fazer. Eu faço porque tenho que fazer, se não fizer, mas a minha consciência diz que eu tenho que fazer. Porque está escrito e então eu faço. Aí você passa disso depois de um tempo e você começa a apreciar a palavra de Deus. É como a palavra lei no Antigo Testamento. A palavra lei, a palavra Torá, ela também tem uma raiz que chama-se cerca. Ou seja, eu obedeço a palavra e há um cerco em volta da minha vida. E é o duro que às vezes a gente tem o testemunho até do diabo de que isso é verdade. Não do diabo que se manifestou em alguém, numa entrevista, do altar de uma igreja. Mas o próprio diabo fala para Deus no diálogo do livro de Jó, entre ele e o Criador. E Deus fala para ele, olha meu servo Jó, como ele é, aquela coisa toda. E o diabo fala, lógico, o Senhor botou uma cerca em volta dele. O Senhor colocou uma cerca, é interessante no vocabulário do hebraico, o Senhor botou uma cerca de fogo ao redor dele. No sentido assim, eu não posso tocá-lo, eu não posso estar lá. E a Bíblia diz, nessa correspondência, fica de forma clara, que a cerca foi colocada porque Jó obedecia os preceitos do Senhor. Mas existe um nível maior de observância da palavra. É quando eu passo a ver. É quando o benefício e a glória de Deus está tão claro em obedecê-lo. É como eu estou vendo esse objeto na minha frente, está claro, eu não posso negar a realidade dele. Por mais que tenha 20 pessoas aqui dentro dizendo, não tem nada diante de você, eu estou vendo algo.
E é isso que Deus gostaria que o seu povo entendesse quando ele começa a dizer: veja, abra o seu olho, porque você está indo para o meio de povos que vão olhar para você e vão dizer: não adore esse Deus. Não precisa glorificar esse Deus, não precisa ser desse jeito. Todo mundo sacrifica o filho para Moloque. Todo mundo aqui adora a falsa deusa Aserá, antigamente conhecida como a rainha dos céus. Nós adoramos aqui a rainha dos céus. Nós adoramos Moloque, nós adoramos Baal para que ele envie chuva. E nesse contexto, Deus está dizendo para o seu povo: a lei, o benefício de estar debaixo da obediência tem que ser tão claro que você tem que estar como se vendo diante dos seus olhos. O termo hebraico para isso é reê, veja. E foi justamente isso que Jesus contrastou com os líderes religiosos da sua época. Quando Jesus cura um cego, há um contexto em volta, e os magistrados falam assim: o Senhor está nos acusando de ser cego porque Jesus infere, vocês são cegos, como esse homem é cego. E Jesus usa a mesma expressão: vocês não veem o óbvio diante da cara de vocês. Se nós não tivermos a palavra de Deus de forma clara diante dos nossos olhos, nós vamos ser persuadidos a não obedecê-la. Principalmente nos dias que estão se chegando, onde estão se dizendo assim: não, você não precisa fazer nada. Deus te ama de forma incondicional, Deus vai te abençoar mesmo que você não faça nada. Isso é hipergraça. Não é só uma graça, Deus é muita graça. Tem até um maluco dizendo que a graça é o próprio Jesus. Da onde ele tirou isso, não sei. Eu sei que o povo gosta de novidade. De vez em quando surge alguém falando uma besteira e o pessoal fala que no ensino novo. E não é novo porque é bom, é novo porque foi inventado. Porque nunca esteve lá. Tem coisas que nós lemos nas Escrituras, nós lemos a palavra de Deus em devocional, e Deus faz a palavra saltar, e a gente fala assim: nossa, eu já tinha visto, mas não tinha prestado atenção nessa palavra, como ela é significante para mim, parece que a palavra pula do texto. Isso é uma novidade boa. Agora tem novidades que você ouve e fala: nossa, eu nunca tinha escutado isso, é porque não está na Bíblia mesmo. Porque alguém pegou o texto e torceu ele. A Bíblia começa dizendo: veja, hoje te dou a bênção e a maldição. Tinham duas coisas diante deles. Deus estava dando. A Bíblia diz que Deus deu. Deus não iria dar. Deus pegou e deu. Duas coisas para a raça humana: a bênção e a maldição. Qual é o objetivo disso? Deus disse assim: ó, eu não vou dar, eu não vou fazer isso lá na frente. Eu estou dando agora para você duas coisas: a bênção e a maldição. Simples. A bênção a gente sabe o que é. A maldição também. Mas ele vai continuar o texto. Verso 27. A bênção, a Bíblia explica a própria Bíblia. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ou seja, ele estava dando e dizendo assim: ó, você tem algo que só vai ser ativado na tua vida mediante a tua obediência. Só. Quando você obedecer a palavra do Senhor, você vai ativar a bênção de Deus, porque a bênção já foi dada. Pastor, mas isso não entra no Novo Testamento? Claro que entra, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, deu a bênção, todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus já te deu a bênção. Olhe para quem está perto de você e diga: você já tem a bênção. Você já tem. Aproveita e fala: é mesmo, eu sou abençoado mesmo, eu sei disso, em nome de Jesus. Mas o texto diz que você também ganhou um negócio: a maldição. E eu também. Só que essa maldição, ela é ativada, verso 28. Porém, a maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno,
para seguirem outros deuses. Seguirem outros deuses. Ele está dizendo, eu dou e você vai viver conforme a sua própria escolha. Deus não pegou um homem e falou assim, olha, eu estou te predestinando para a bênção. Predestinando para a bênção. Não! Nunca nas Escrituras você vê um negócio desse. Não existe predestinação de indivíduos. Existe a predestinação de um povo. A igreja é o povo predestinado para reinar com Cristo na eternidade. Se você e eu vamos participar da igreja, escolha nossa. Deus olha para Adão, coloca uma árvore no meio do jardim e fala, Adão, a escolha é sua. Os termos são esses. Você vai ter essa vida se você obedecer, você vai ter esta vida se você não obedecer. Se você obedecer, você vai comer sempre a vida toda de todas as árvores, você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar fazer mais nada. Você vai precisar desfrutar e cuidar do jardim. Pronto. Se você não quiser isso, você come da árvore e viva do suor do teu rosto. A escolha é tua. Diante de nós sempre há uma escolha. Quando os nossos filhos vêm diante de nós, quando nós olhamos os nossos filhos, nós temos uma escolha. Como vamos criá-lo? Escolha nossa. Você nunca vai ver Deus botando uma espada na cabeça de alguém e falando, você tem que me obedecer. Porque amor que é impositivo não é amor. Amor tem que ter escolha. Se Deus obrigar a gente a servir Ele, como é que a gente vai saber? Nós, não estou falando de Deus. Como é que a gente vai saber se a gente está fazendo por amor? E essa é a lei que move o reino. O amor. O amor. Ou nós fazemos porque amamos, ou não tem isso. Não tem mais nada. Jesus fala de forma clara. O Senhor não me tem deixado porque eu estou fazendo o que Ele se agrada. É uma decisão diária de cada um de nós. A gente precisa sair de um patamar onde a gente vai se infantilizar e partir para um lugar onde a gente assume uma responsabilidade. Só há uma diferença entre uma criança e um adulto. A criança não tem responsabilidade, o adulto tem. Só isso. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso sobre os ombros, num certo sentido, porém maior é o benefício. O CEO de uma empresa, ele tem pouco labor físico, mas ele tem a responsabilidade de uma empresa inteira nas costas dele. Uma assinatura dele pode destruir a empresa ou não. Por isso ele é o cara que mais ganha dinheiro lá. Quanto maior for o nível de responsabilidade, maior é a recompensa que cada um ganha. Quando a gente é criança, a gente não tem responsabilidade, então a gente não tem salário. Eu não sei você, mas eu prefiro minha vida hoje do que vida de criança. Meu lar era maravilhoso. Era bom estar na casa do meu pai, era maravilhoso, mas eu prefiro hoje. Na época, quando eu queria um Kinder Ovo, eu não podia comprar sozinho. E a avó dava um Kinder Ovo para a gente. Eu lembro até hoje. A minha avó falava assim, eu preciso ir na banquinha. Aí meu pai não queria que a mãe dele fosse sozinha. E a minha avó sabia. E eu lembro como se fosse ontem. Ela falava assim, eu dou R$1 para você ir comigo. Quem era da época que R$1 comprava alguma coisa? Oh, nossa, que bom que era aquele R$1, né? Gente do céu. Eu lembro lá no Safel, eu comprava com R$1, comprava um pastel de vento, cortava ele, comprava um pastel milanesa, enfiava dentro dele assim. Era bom. Naquela época eu precisava de alguém me oferecer alguma coisa para eu pegar o Kinder Ovo. Hoje não. Com a responsabilidade que eu tenho uma quantia financeira que é o meu pagamento. E com esse pagamento eu tenho autonomia para comprar Kinder Ovo. Mas hoje eu não compro porque é caro. Não, hoje não. Chega de Kinder Ovo. Kinder Ovo é bom para quem não paga. Mas se você quiser me dar Kinder Ovo, eu aceito. Quando é Páscoa, você sabe que não existe ovo de Páscoa. Existe ovo de chocolate. E não é pecado você comprar ovo de chocolate. E lá em casa, às vezes, os meninos querem comprar um ovo assim, de carrinho. Eu falo, não, o Kinder Ovo é mais gostoso. Aí a negociação de pai e filho, eu falo assim, eu até me abaixo, eu falo assim, filho, só tem uma vez por ano que o Kinder Ovo é grande, só uma vez. Se a gente perder a oportunidade agora, nós vamos comer só ano que vem. Quanto maior é a responsabilidade,
maior é o benefício. Se nós, como igreja, ficarmos infantilizados por causa da hipergraça, a gente não vai assumir a responsabilidade de que tem coisa que a gente tem que fazer. Deus não vai pegar a minha mão e botar na cabeça da minha esposa e fazer carinho na cabeça dela. É eu que tenho que fazer. Deus não vai pegar os meus braços, me possuir, Deus não te possui, possuir e me levar até a minha esposa e me fazer dar um abraço nela. É coisa que eu faço. Deus não vai pegar a minha mão, enfiar no meu bolso e me obrigar a devolver o meu dízimo. Deus nunca fez isso. Deus não pega a minha boca como se fosse um ventríloco, bota dentro dela e fala, agora você vai me adorar. Deus não determina essas coisas. Deus te dá a oportunidade de ser abençoado ou ser amaldiçoado. A escolha é nossa. Por isso ninguém pode reclamar da realidade de vida que está vivendo. Porque uma vez que você foi livre do império das trevas, você passou a ter um momento, passando o Jordão pelas águas do batismo, aonde você tem a possibilidade. Antes você era escravo do pecado, você pecava porque era obrigado a pecar, porque você tinha um Senhor sobre a tua vida. Você era escravo do pecado, agora você está livre em Cristo Jesus. E a lei de Deus é essa. O livre-arbítrio é uma base, aonde você tem o direito de ser ou não ser abençoado, ou melhor, de ativar a bênção ou de não ativá-la, de ativar a maldição ou não ativá-la. E isso depende das suas decisões. Ah, mas uma vez que eu fui escolhido por Deus, está tudo resolvido, eu não preciso fazer mais nada para Deus. Vamos usar um exemplo de um homem, fica mais fácil? Deus escolheu um homem, chamado Saul para reinar sobre o seu povo. Eu amo ler as Escrituras, que ela revela Deus na sua sabedoria eterna. No livro de Deuteronômio, Deus disse, um dia o povo vai pedir um rei, e eu vou ajudar vocês a escolher um rei. Ou seja, mais de 500 anos antes da coisa acontecer, Deus disse, vai acontecer isso. E vai acontecer justamente na época de Juízes, quando Samuel está lá, e o povo diz assim, a gente quer um rei. Aí Deus fala, beleza, está se cumprindo o que eu falei lá atrás. Eu sabia que vocês iam fazer isso. E Deus escolheu um homem chamado Saul. Quem ungiu Saul como rei? Não fui eu. Não foi nenhum outro ser humano normalzinho. Foi um homem chamado Samuel, que Deus escolheu no ventre da mãe dele, para fazer o serviço. Samuel era uma bênção? Era. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O óleo que ele usou sobre a cabeça de Saul era um óleo consagrado a Deus? Era, não era o óleo lisa. Não era óleo de, como diz, não era óleo de peroba. Era um óleo feito especificamente para a unção de um rei. Samuel foi direcionado por Deus para Saul, para ungir Saul rei. Saul recebeu a unção. O Espírito Santo entrou dentro dele. Tanto que ele profetizou. E ele profetizou o dia todo. E a palavra profetizar ali, gostando você ou não goste, é muito parecido com a experiência do Pentecoste no Novo Testamento. Ele recebeu uma unção real, ele recebeu o Espírito Santo que é real na vida dele, ele foi chamado por Deus, ele não se ofereceu para ser rei. Mas como foi o final da vida desse homem? Como foi o final da vida desse homem? Se jogando em cima de uma espada, consultando uma mulher que era um adivinho, uma médium. Porque em determinado momento da vida dele, não importava quem falasse com ele, se era Deus, se era o diabo, ele não interessava, ele queria alguma coisa para se sustentar no seu poder. Um homem que começa num nível tão elevado, terminar num nível tão baixo, o que fez ele descer dessa forma, ladeira abaixo? As decisões dele. A falsa decisão que ele tomou, a decisão errada que ele tomou, está descrita na Bíblia. Ele achou que obedecer a Deus era menos importante do que manter-se bem diante dos homens. E aí Deus olha para ele e fala, vai lá e mata o rei, mata o gado, destrói aquela nação. Você vai entrar em guerra. E quando você entra em guerra, meu irmão, você não dá um abraço no seu adversário. Sempre foi assim. Um povo de Deus, diante de um povo adversário, Deus dizia, vai lá e acaba com o problema. Ele foi, não matou o rei.
olhou e pensou, não, eu não vou matar o rei. Eu vou levar o rei. Salva o rei. Os outros podem matar. O gado também não. Não. Segura o gado que nós vamos fazer uma festa para Deus. Aí ele vai. E Samuel chega. E eles estão fazendo o quê? Sacrificando os animais. Lembra daquela frase de Samuel? Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem gente que prefere viver a inversão. Tem homem que prefere ser omisso no casamento o ano todo. Daí no aniversário da mulher ele quer que todo mundo pare o mundo para ele agradar a mulher dele. Porque em um dia ele quer compensar o que ele não fez o ano todo. Isso é aplicar o texto na vida. Ele prefere sacrificar um tempo. Ele bota muita energia, ele bota muita coisa, dá presente caro, porque ele sabe que na verdade ele falhou o ano inteiro como homem dentro de casa. Assim também são os filhos nos dias dos pais. Não honra o pai o ano inteiro. Quando chega o dia dos pais, quer tirar foto, quer colocar no Instagram. Ah, meu pai, meu amado, meu maior, e aquela coisa toda, e dá presente, e dá não sei o quê. Por quê? Porque ele quer cobrir a falha dele. Ele não obedeceu o ano inteiro, mas agora ele vai sacrificar achando que vai dar certo. Não dá certo. Isso serve para todo mundo. Serve para o teu relatório, que você tem que entregar na sexta-feira, que você não vai fazer até quinta, aí você vai ter que virar madrugada. Porque se você cumprisse aquilo que você fala, você já estava fazendo aquele relatório para entregar. Mas você está postergando, você vai sacrificar a noite de quinta, mas não vai ficar tão bom se você fizesse, como se você fizesse a longo prazo. A gente sabe, brasileiro gosta de sacrificar ao invés de obedecer. Mas tudo bem, você vira a noite de quinta-feira, e entrega o relatório na sexta, ele não é tão bem feito, mas ele sai. Só que com Deus, Deus não aceita. A gente vai consertando, vai sacrificando aonde deveria obedecer. E na vida cotidiana pode acontecer, tua mulher pode fingir que está gostando do que você está fazendo no aniversário dela. Mas ela sabe que você está fazendo, por que você está fazendo. O filho é a mesma coisa, o pai é a mesma coisa, o chefe é a mesma coisa, só que isso a gente vai contornando. Só que quando chega com Deus, não dá para fazer. Deus olha para Saul, Samuel olha para Saul e fala, o que você fez? Que loucura que você fez. Aí ele pega uma faca, vai lá e mata o rei. Fala, era isso aqui que você tinha que ter feito. Qual é a dificuldade de obedecer? E aí Deus vai e fala com Saul, com Samuel, fala assim, pega agora, Samuel, um azeite para ungir rei. Aí você pega o mesmo indumentário que você pegou para ungir Saul, porque eu já escolhi alguém melhor do que esse homem para assumir o lugar dele. E aí começa aquela choradeira de Samuel, fala, Senhor, por favor. E Deus fala assim, até quando você vai ter dó de quem não quer obedecer? Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala, até quando você vai ter dó de quem não quer obedecer? Fala aí para ele. Até quando? Até quando a gente vai ter? Até quando a gente vai ter dó da gente mesmo diante do espelho, sabendo que o que Deus quer da gente é uma obediência e não um romantismo de fé? Porque a gente se ama muito. Eu estava falando com o pessoal do louvor lá. O problema nosso é que a gente se ama demais, né? A gente se ama. A gente acha que é mais cheiroso que os outros. A gente se acha mais bonito do que é de verdade. Por isso que quando a gente tira a foto, a gente se assusta. A gente fala, nossa, eu? A gente acha que a nossa voz é melhor, né? Eu quando ouço, até hoje eu escuto, eu falo, nossa, essa voz não é minha. No culto eu falei melhor. Não é nada, sai a taquara rachada, vai do jeito que vai. A gente tem uma percepção, uma autopercepção sempre mais elevada, se a gente está normal. Só que a gente às vezes esquece que o que Deus quer da gente não é um romantismo. A gente estava ministrando para os jovens aqui um texto muito simples, semana passada, sobre Romanos, capítulo 12. Ali fala o que é um culto. O culto não é a música, o culto não é a pregação, o culto não é a dança, o culto não é o diaconato, o culto não é o pastor, o culto não é a luz, o culto não é o som. O que é um culto para Deus? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Que definição, é o vosso culto racional. O que é um culto para Deus? Um coração totalmente
entregue nas mãos de Deus. Aí depois disso, vale cantar, vale dançar, vale tocar, vale vestir em som, vale ter cadeira boa na igreja, vale ter ar-condicionado, vale tudo. Mas enquanto não tem isso, não tem valor. A gente não pode romantizar a ponto de esquecer que o cristianismo, além de ser uma grande bênção, é uma grande responsabilidade que está aqui. Graças a Deus que dentro de nós há um espírito que nos ajuda a avançar, que é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo, diga graças a Deus. Nós temos o Espírito Santo. Saul foi o homem que não entendeu isso. Não, eu já tenho o Espírito Santo, eu já sou eleito por Deus, Deus me elegeu, Samuel botou a mão na minha cabeça, derramou mais de 1 litro de azeite, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu profetizei o dia todo, Deus não vai me rejeitar. Rejeitou. Agora vamos para o Novo Testamento, porque para você não falar que eu só estou citando o Antigo. Tinha um homem chamado Judas Iscariotes. E Judas é um caso que para alguns é enigmático. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha a ideia. Olha que ação nobre de Judas. Se não fosse Judas, Jesus não tinha morrido, a gente não teria sido salvo. Olha como Judas foi. Eu falei, meu Deus do céu, calma. Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Por que ele sabia? Porque ele disse lá na eternidade. Um dia eu estou falando o que não é. Um dia vai nascer um menino e eu determinarei sobre a vida dele que ele vai trair o meu filho e ele vai, por causa disso, vai levar meu filho para a cruz. Isso é determinação. Deus não determina o teu ato. Deus, ele sabe por presciência. Deus sabe o que cada um vai fazer. Quando Deus criou Adão, em Adão ele enxergou toda a raça humana e ele viu que lá na frente tinha um homem chamado Judas que decidiria por livre e espontânea vontade trair o seu filho. E o pai olha para Cristo e fala, esse você tem que chamar. Entendeu? Não existe Deus determinar o que você vai fazer, só que ele sabe o que você vai fazer antes que você faça. Porque se Deus não souber o que você vai fazer, Deus é pequeno. Eu não quero um Deus que não saiba do meu futuro. Eu não encontro um Deus que não saiba do futuro dentro dessa palavra. Quando Deus pega a boca de Isaías 600 anos antes e profetiza que vai nascer um menino, e só por o profeta Isaías, mais ou menos 70 profecias sobre o Messias se cumprem exatamente 600 anos antes, a Bíblia diz, eu estou falando antes para que vocês saibam que eu sou Deus. Porque só o nosso Deus sabe o futuro. O que você vai fazer daqui 5 anos, 3 meses, 29 dias e 2 horas? Deus sabe. Deus sabe. E se ele não soubesse, ele não seria Deus. Vamos aproveitar uma vacina. Sabe o que é vacina, né? É preventivo. Existe uma doutrina chamada teologia aberta que diz que Deus não sabe o futuro. A mesma teologia que esse pessoal está indo por aí. Ed Renekiewicz, Caio Fábio, todo esse povo louco, está aceitando isso na vida deles. Nunca a igreja de Deus olhou para Deus dessa forma, nem o povo de Israel. A minha segurança está aqui, eu estou com Deus aqui, e Deus já viajou todo o meu futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Eu sei quem é Deus. Eu sei que eu arranho essa realidade porque a gente tem uma dificuldade de lidar com o futuro. Como é que Deus pode amar alguém que lá na frente vai errar? Porque Deus sabe da tua decisão. Deus olhou para Judas em Adão e falou, ele não vai se arrepender do que ele vai fazer. Ele vai trair você, ele vai trair, vai ter um sacerdote lá que vai escolher comprar ele vai te entregar no jardim do Getsêmani, mas fica tranquilo, eu estou contigo. Olhe para quem está perto de você e diga, Deus sabe o teu futuro. Isso te assusta ou te acalenta? Isso me acalenta, porque o meu coração está nas mãos dele. Um dia um pastor me disse assim, Tiago, para você é bom ou não é bom que Deus saiba todas as coisas e que Deus veja todas as coisas? Eu falei, é bom. Ele falou, depende. Depende do que você vai fazer. Porque não é bom que Deus... A gente fala assim, é bom que Deus vê todas as coisas, mas a gente queria esconder umas coisinhas que a gente faz de Deus. Colocar umas folhinhas de figueira na gente, assim, para fingir que a gente está legal, que a gente está lidando com o pecado. A palavra do Senhor fala de forma clara, veja. Chegue a um ponto onde você enxergue a palavra de Deus, você enxergue a palavra, veja ela, veja o preceito.
Porque quando você estiver na escola, quando você estiver na faculdade, seus amigos chamar você para se embriagar, você não fale assim, eu queria tanto, mas a minha religião não deixa, porque isso é coisa de infantil. Você olha e fala assim, eu não vou fazer, porque eu não fui criado para viver embriagado. Deus colocou em mim o Espírito Santo da sobriedade, não algo que me turva a minha mente. Para que você e eu não venhamos, se a gente não enxergar, lá na frente, alguém ser tentado a roubar, a sonegar, a ser um criminoso de colarinho branco, falar, não, eu não posso. E não é porque eu não posso, é porque a vida que eu tenho com Cristo é superior a esse tipo de vida. Eu enxergo a lei, ela está diante dos meus olhos, o benefício de servir ao Senhor. O tema da mensagem dessa noite é, o que você quer? Pergunta para quem está perto de você, o que você quer, meu irmão? Pergunta para ele. Mas dá uma intimada nele assim, o que você quer? O que você quer da sua vida? Bênção ou maldição? O que você escolhe? Eu não tenho a bênção porque Deus é ruim para mim. Não, conversa. A bênção e a maldição foi dada para todo mundo. Agora você tem o Espírito Santo que te ajuda a decidir. Deus não vai determinar sobre a sua vida. É por isso que eu não aceitaria na minha vida a doutrina da pré-determinação do calvinismo. Jamais. Porque eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Deus não determina. Deus sabe de antemão. Isso é uma coisa que é dele. Ele sabe o que vai acontecer. Mas ele não me obriga a fazer. Veja, eu te dou hoje a bênção e a maldição. Que dia que é hoje? Dia dos Pais? Não. Hoje é o dia que mais uma vez Deus coloca e te dá a bênção e a maldição para que você desfrute de qualquer uma delas. A vida é assim. Se a gente olhar para as Escrituras Sagradas, nós olhamos um Cristo dizendo, Deus não me abandona porque eu sempre faço o que Ele gosta. Agora tem pessoas hoje em dia que diz, eu sou prostituta, mas sou salva porque Cristo me salvou. Eu não entendo um negócio desse. É atraente, mas é diabólico. Vamos orar? Feche um pouquinho seus olhos. Nessa noite de instrução. Poxa, pastor, Dia dos Pais. Você poderia trazer uma mensagem romântica sobre a paternidade. E falar que Deus vai amar a gente para sempre. E que Deus nunca vai nos corrigir, que Deus nunca vai nos disciplinar. Mas seria uma mentira daquelas grossa. Como eu falo perto do meu filho, mentira cabeluda. Não é verdade. Não existe amor que dure se não for correspondido. Pastor, mas Deus ama todo mundo. Deus sempre vai amar. O amor de Deus está em Cristo. A Bíblia diz que quem está fora de Cristo está debaixo da ira de Deus. Isso está escrito no Novo Testamento, não no Antigo. Mas há um amor de Deus colocado diante da raça humana e o nome desse amor é Jesus Cristo. Se nós formos até Ele, se nós chegarmos ao Senhor, se nós irmos até Deus, se nós cumprirmos a palavra do Senhor, abrirmos o nosso coração e praticarmos a palavra de Deus, viveremos de forma ativa na bênção do Senhor. Seremos o seu povo. Deus fala isso de forma clara, até mesmo no livro de Apocalipse, que que o povo do Senhor é caracterizado porque obedece. Deus não espera uma cartinha de amor da gente. Deus não espera romantismo. O que Deus deseja de nós é obediência. Porque um pai se angustia quando ele vê o filho dele em desobediência. Quando um pai olha para um filho e fala, não namore dessa forma, não namore com essa moça, ou não namore com esse rapaz, e ela vai lá e namora, o pai fica angustiado porque sabe que aquilo vai dar besteira. Um bom pai fica agoniado. Porque ele está vendo, não vai ter bênção, não vai gerar nada de bom. Quando um bom pai olha e fala, não anda com esse amigo, esse não é amigo, esse tipo de gente não é amigo. E a criança, o adolescente, o jovem vai lá e se relaciona, e se torna amigo, entrega seu coração àquelas pessoas, o pai se angustia. Porque ele diz assim, não vai ter futuro. Só vai ter perda, só vai ter dano, e aí é o sofrimento de Deus. Pastor, Deus não sofre. Deus sofre com as nossas más decisões. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fica alegre em mandar alguém para o inferno. Deus não fica, que lindo, maravilhoso, morreu, azar dele. Não.
O que Deus quer e o que alegra a Deus é olhar para os filhos obedecendo e desfrutando da bênção. E é isso que Deus tem para você. Se você puder, eu gostaria muito que você ficasse de pé, se você pode. Eu gostaria de orar com você. O pessoal do louvor vai adorar o Senhor com um cântico, que você vai ser convidado a cantar também. Há uma bênção para mim e para você. Está diante de nós. Às vezes a gente olha para Deus e fala, Senhor, eu quero ser abençoado. E Deus não entende, às vezes, entre aspas, o que a gente está falando. Porque Ele já deu. É só cumprir o princípio. Ah, Deus, eu quero prosperar. Então cumpra o princípio da prosperidade e ela vai se manifestar em bênção. Ah, eu quero ter um casamento feliz. Então, meu irmão, siga o que a Bíblia manda você como homem fazer e você vai ter. Ah, eu quero ter um filho que me honra na minha velhice. Então é só criá-lo do jeito que a Bíblia manda. Para de culpar o diabo, para de culpar Deus. Você tem determinação própria, você tem escolha. Eu também tenho. E eu tenho, e você tem, um Pai que nos ama de forma grandiosa. Deus nos ama de uma forma muito, muito poderosa. Às vezes a gente até usa erradamente a palavra incondicional, mas é que falta palavras no nosso vocabulário para expressar o tamanho da grandeza, da profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos ama. E o que Ele quer de nós? Que a gente tome decisões corretas, pautadas pela Bíblia, para desfrutarmos da bênção do Senhor todos os dias da nossa vida. Jesus disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Ele não disse, aqueles que me amam, escrevem cartas de amor para mim. Ele não disse, aqueles que me amam cantam músicas para mim. Ele não disse, aquele que me ama vai compor um poema para mim. Ele diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Veja, igreja cristã, vida nova, que o Senhor te dá a bênção e a maldição. E que você, obedecendo ao Senhor, desfrutará da bênção. É isso que Deus quer de você. Deus se alegra quando há obediência que gera a bênção. Mas isso não é uma dependência de Deus. O que Deus te dá nessa noite é uma Bíblia aberta, um pastor pregando a palavra da verdade e trazendo a lucidez ao seu coração para que você decida viver uma vida boa. Uma vida boa não é uma vida sem problemas, uma vida abençoada não é uma vida sem problemas. É uma vida que você cumpre a palavra de Deus em amor a Ele, porque você vê o quão bom é obedecer. E você desfruta do benefício da sua obediência com Deus. Há uma bênção para você. Há uma bênção para você. Eu gostaria que o pessoal do louvor, nossos irmãos, adorassem a Deus. Eu gostaria que você cantasse esse louvor junto, adorando a Deus, e eu volto orando sobre esse momento. Há uma bênção que Deus liberou. Ela está liberada sobre você, sobre o teu filho, sobre o teu neto, sobre o teu bisneto. Agora as suas decisões é que vão te levar a desfrutar dela ou não. Cabe a você. Pense sobre isso e adore ao Senhor nesse momento em nome de Jesus.
que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda a graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos e seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Qual a decisão, qual vida você quer levar? Hoje você pode tomar decisões que vão abençoar até 1000 gerações na sua frente. Você pode tomar porque Deus diz que Ele faz isso na vida de quem obedece. Você pode decidir hoje ter um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus, que vai fazer com que os seus filhos sejam abençoados, com que os seus netos desfrutem disso, que os seus bisnetos desfrutem disso e que as suas gerações desfrutem disso. Ou você pode tomar decisões que vão bloquear a sua vida, que vão ativar a maldição de Deus. Quem sabe eu estou falando para homens que ainda estão presos na pornografia, homens que ainda estão presos na arrogância, homens que ainda estão presos num falso idealismo em relação à sua esposa. Quem sabe estou falando para mulheres que estão comparando seu marido através de redes sociais, comparando vidas reais com vidas irreais, porque vida de foto não é vida, casa de foto não é casa de verdade. Quem sabe estou falando para mulheres estressadas porque a sua casa não é tão organizada quanto a casa da foto que você viu. Casa de foto não tem vida, casa que tem vida, tem dinâmica, é diferente. Quem sabe estou falando para pessoas que estão num patamar, num processo de vida, que estão ativando a maldição. Esqueceram a gentileza, a delicadeza, a amabilidade, a gentileza, o amor ao próximo, olhar os filhos com amor terno, com um olhar terno, olhar as crianças como aquelas que dependem de nós, mas não sacos de pancada de pais estressados e frustrados. Se você faz isso com seu filho, você está atraindo uma maldição para a tua casa. Não é Deus que está te amaldiçoando, é você que está se amaldiçoando. Porque hoje eu coloco e dou a você a bênção e a maldição. Você faz o que você quiser.
Mas você não pode atrair a maldição e desejar viver a bênção. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aonde está a zombaria de Deus da nossa geração? Eles querem atrair e viver a maldição, porém eles querem desfrutar da bênção. Não existe isso. Não existe isso. Não acenda a ira de Deus contra você. De Deus não se zomba. Não zombe do rosto do Senhor. Não zombe da lei do Senhor. Se você não trabalha com excelência, não deseje que Deus abra portas de prosperidade para você. Você não pode ter isso. Eu quero crescer profissionalmente. Então você tem que fazer o que a Bíblia manda. Trabalhe para os outros como se você estivesse trabalhando para Deus. Coloca um patamar, joga a régua da excelência lá no alto. E você vai receber a prosperidade das mãos do Senhor na sua vida. Você vai gerar isso em Deus. Eu quero orar por pessoas que nessa noite foram tocadas por Deus. Não vou chamar você aqui na frente, porque Deus também opera onde você está. Quem crê, diga graças a Deus. Pessoas que vão mudar condutas nessa noite, que vão assumir o seu fardo, que vão assumir a sua cruz, que vão assumir a sua responsabilidade em relação à família, finanças, ministério, amigos, e vão honrar o nome de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos sobre a Tua palavra. Primeiramente, nós te pedimos perdão, porque toda vez que nós plantamos maldição e queremos colher a bênção, nós estamos te trazendo para um nível de ira, porque estamos te zombando. Perdoe as obras más das nossas mãos, perdoe as obras, os pensamentos maus do nosso coração. Ajuda-nos em nome de Jesus a partir de hoje, com a consciência que a Tua palavra nos trouxe, de entender que a graça exige uma correspondência, que o amor exige uma contrapartida, que o amor exige uma atitude, e o Teu amor em Cristo na cruz exige a minha obediência e a minha entrega, exige uma mudança de mentalidade. Eu te peço agora a Tua bênção sobre nós nesse sentido, que o Senhor nos dê o favor e a graça. Ilumina a nossa consciência, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que identifiquemos todas as nossas atitudes e saibamos pela Tua palavra classificá-las como atitude de maldição ou atitude de bênção. E inclina o nosso coração à bênção, meu Pai, para que vivamos uma vida que Te glorifique e uma vida que Te exalte. Olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para as nossas finanças nessa noite, Senhor, e tenha misericórdia de nós, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Estende a Tua misericórdia sobre nós e nos ajuda a consertar, meu Pai, as besteiras que fizemos. Nos ajude e nos dê hombridade, caráter e vergonha na cara de fazer o que a Tua palavra manda, para que colhamos aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos colher quando obedecemos. Tira de nós, meu Pai, esse ranço da falsa doutrina, da heresia, que tenta nos fazer apaixonar por um Deus que não existe, e ter uma vida baseada numa graça que não está na Tua palavra. Nos ajude, meu Pai, nos abençoe, nos ajude com constância, e inclina o nosso coração para isso. Coloca a Tua mão sobre o teu coração, meu irmão e minha irmã, por gentileza, faça isso. Eu não falo como quem manda em você, falo como um irmão mais velho, pedindo, coloque sua mão por gentileza no seu coração. Senhor, olha para esse coração. Cada um teve uma criação, Senhor. Aqui teve gente criada por bons pais e por maus pais. Teve gente criada por pais violentos e gente criada por pais amorosos. A nossa criação influencia muito nas nossas decisões, Senhor. E eu peço que o Senhor toque o nosso coração agora e sare toda a ferida que foi aberta, meu Pai, ao longo do tempo. Toda a ferida que homens que não Te conheciam geraram dentro do nosso coração. Lava o nosso coração, Senhor. Limpa o nosso coração da ofensa. Essa praga maldita chamada ofensa, que direciona muitas das decisões das pessoas. Tira essa ofensa do coração e coloca um espírito de perdão aí dentro, meu Pai. Para muitas pessoas, Dia dos Pais é um dia péssimo, Senhor, porque é um dia de se lembrar de um pai ruim. Mas agora eu Te peço que o Senhor vire uma chave dentro de nós, e que passemos a olhar o Senhor como um pai que está presente,
Um Pai que nos ama. Um Pai que nunca vai nos abandonar. Um Pai que vai nos corrigir, mas nunca com violência. Um Pai que vai falar palavras às vezes firmes e duras, mas nunca vai nos amaldiçoar ou praguejar. Um Pai que nunca duvidou da nossa capacidade, mas um Pai que motiva a nossa capacidade, que diz: vai, ousa na sua fé. Um Pai que não nos abandona na jornada, mas um Pai que respalda nossas decisões, que respalda as decisões voltadas para a bênção. Um Pai que é amoroso, que deu um caminho de retorno para aqueles que estão longe. O Pai daquele menino, Senhor, que é o Senhor na parábola do filho pródigo, que está no portão esperando aqueles pródigos voltarem, com a esperança de que eles mudem as decisões. Nos faça te ver como um Pai, e nós seremos muito mais felizes do que temos sido. Essa é a nossa oração agora, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar a igreja assim mesmo. Eu vou pedir para os